Vamos ver essa entrevista com o Ciro. Presta atenção, porque é tiro para todo lado. Quer ver? Datena, o Lula não está nada bem. O Lula padeceu daquele fenômeno humano, embora para estadistas isso seja indesculpável, que é popularidade demais, bajulação demais, incenso demais, poder demais. Virou um deus, perdeu os amigos que tinham autonomia crítica perto dele, o Márcio Tomás Bastos, o Guxiquem, pessoas que diziam para ele, olha, Lula, menos e tal. E, de repente, tomou-se de muito ódio. O que é compreensível, um cara que andou na carruagem da rainha da Inglaterra, tendo a origem modesta que ele tem, enfim, de repente vai bater na cadeia e fica ali isolado por mais de 500 dias e levado à execração pública em amplos setores da opinião brasileira. Eu compreendo com a minha alma, como é que se corrompe um homem com a estatura, com a história do Lula. Agora, esse ódio está tirando ele da percepção da realidade, porque o que está acontecendo realmente no Brasil, qualquer pessoa minimamente inteligente pode observar. Se a gente quiser, é só o testemunho do nosso povo que está nos ouvindo. Nestas últimas eleições, São Paulo, o lugar onde nasce o PT, onde nasce o Lula político, São Paulo deu 70% dos votos ao Bolsonaro no segundo turno. O Rio de Janeiro, que deu muitas vitórias ao Lula, deu 70% de votos ao Bolsonaro no segundo turno contra o PT. Minas Gerais, que deu vitória para Dilma, uma desconhecida que o Lula impôs pela popularidade dele, sem nenhuma vivência, as pessoas vão votar por causa do Lula, etc. Se isso não for verdade, que caia a minha língua. Estou falando coisas rigorosamente que o testemunho de milhões de brasileiros pode vir em meu socorro. Pois bem, de repente, 70% de Minas vota no Bolsonaro contra o PT, 70% do Sul vota no PT, 70% do Norte e do Centro-Oeste vota no Bolsonaro, que eu estou dizendo. Todos esses votaram. E tudo bem, agora de repente, para o Lula, esse povo que era um povo que votou conosco a vida inteira, vira fascista, chama o povo de gado. A Odebrecht virou mais ou menos a faz-tudo do Lula. Então o sítio de Atibaia era dos Bittar, ok, está lá na escritura que era deles. Mas por que todo o acervo do Lula estava lá e quem fez as reformas foi a Odebrecht? Percebe? Então tá bom. O triplex não era do Lula, tinha ali, ele tinha outro, não sei o que, tá, mas por que quem faz a reforma é a OAS, que é a outra empresa que estava fazendo? Esse é o problema. Ficou poderoso demais e começou a ficar descuidado. E não é corrupto por causa de uma porcaria de um sítio em Atibaia ou de uma porcaria de um apartamento fuleira numa praia que não é a mais elegante de Guarujá. Não é isto. Não é isto. A questão básica é o seguinte, 100 milhões o Palocci devolve, o entrega Furnas para o Eduardo Cunha, que rouba uma montanha de dinheiro, suborna a Câmara e vai para a linha de sucessão, entrega a DOCA, o Porto de Santos, ao Michel Temer, bota o Michel Temer na linha de sucessão, loteia toda a Petrobras, aí começa tudo roubado. Então é absolutamente grave o que aconteceu no Brasil. E fazer de conta que não aconteceu é insultar a inteligência média do nosso povo. Como é que eu explico que 30% da capacidade de produção da Petrobras estão parados e eu estou comprando em dólar caro gás de cozinha para chegar a 80, 85 reais na casa de uma pessoa, sabe, em Heliópolis, numa favela. Não é, isso é que está ferrando o Brasil. Não é? E o Lula é um dos grandes responsáveis por isso, não é porque ele é o primeiro, não é porque ele é o maioral, não é porque ele é o grande corrupto da vida brasileira, não. É porque a gente vivia esculhambando isso na mão dos outros. Se você lembrar da origem do PT, do Lula, todo mundo era bandido, só eles eram sérios. Então o pecado do pecador, todo mundo perdoa, mas o pecado do pregador, que vive dizendo, olha, eu sou honesto, eu sou honrado, todo mundo é ladrão, vira o que virou. Né? Uma questão de corrupção orgânica. Todo o Estado Nacional Brasileiro apropriado para financiar de forma espúria, ilegal e legítima um projeto de poder eterno, porque pelo Lula é eterno. Tá? E o que ele diz dessa frase? Então, em 2022, imagine, estou compridando muita conversa, 2022, a burguesia brasileira joga o Bolsonaro e as suas vulgaridades no mar, porque ele é completamente descartável, ele nunca foi a primeira opção da grande burguesia brasileira, que queria o Alckmin, que aqui para nós era muito mais qualificado, sem dúvida, 1000 vezes o Alckmin, né, do que o Bolsonaro, queria o Meirelles, queria o Amoedo, mas não tem tu, vai tu. Então não queriam era eu, porque bota o dedo na ferida, mostra onde é que estão as coisas, propõe um sistema de imposto que vai cobrar dos ricos, que só no Brasil não pagam, para dizer de onde é que vem o dinheiro para resolver as coisas. Depois de 30 anos de lulopetismo, não sei quantos anos, o Brasil tem o pior sistema tributário do mundo. 5 brasileiros acumulam a fortuna de 100 milhões de brasileiros. Sinceramente, eu nunca ouvi assim, alguma coisa tão grave contra o Serra. Talvez porque eu seja
inexperiente em termos de notícias políticas e daí por diante. Você já tinha ouvido falar alguma coisa do Serra ou não, Ciro? Veja, o mundo político vive de certos segredos de polichinelo. Então, a gente mais ou menos sabe, sem prova, naturalmente, mas a gente mais ou menos sabe quem faz determinado tipo de prática e quem não faz. E o Serra e a filha são mal falados há muito tempo, nesse meio. É evidente que, como você corretamente coloca, ele não é uma pessoa que tenha sinais exteriores de riqueza, de exuberância, não é um homem que anda em iates, nem dá sintoma. Mas a casa onde ele mora, em São Paulo, já há muito tempo atrás, é no nome da filha desde quando ela era muito jovem e era uma estudante, não é, lá em Harvard. Até foi meio contemporânea minha quando eu tive esse período lá na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Mas o que importa agora é que a gente continue sendo civilizado em relação, pouco importa se a gente gosta ou não da pessoa que está sendo investigada. Ou seja, essa etapa é uma investigação, é uma suspeita, claro, é uma denúncia, né? Vamos ver agora se a justiça aceita, vamos ver a defesa dele, para que a gente não faça a condenação final de uma pessoa que tem vida pública e que vive de boa fama. Bom, Ciro, é por isso que eu disse que não tem imprensa livre, mas aqui é o que mais próximo da liberdade existe, por isso que eu estou aqui há 20 anos. E não sei... Manda um abraço, se você puder, para o Johnny Saad, que nunca me negou a oportunidade. Será mandado. Tanto que você tem a oportunidade de falar aqui. Aqui fala toda a linha de raciocínio. A vida inteira nunca tive problema de liberdade de expressão na Bandeirantes. Mas para encerrar, nós tivemos perto de uma canelada institucional, todo mundo percebeu isso. E está na cara, quando eu entrevistei o ministro Gilmar Mendes aqui, está na cara que, pelas palavras dele, quando ele foi procurar o general Pujol, e disse que não havia golpe nenhum em andamento, que isso era teoria da conspiração, está na cara que está em andamento já um processo de governabilidade para que o Bolsonaro vá até as eleições, para que fale menos, para que arrume menos encrenca e para que não haja desequilíbrio entre os poderes. Ninguém fala isso abertamente, mas está na cara que isso está acontecendo. Você acredita que isso dê certo ou não? A questão é, o que vai acontecer com os fios desencapados que não estão sob controle explícito desse esforço, muito em linha com as melhores tradições conservadoras brasileiras, que sem nenhuma dúvida as cúpulas estão fazendo. Né, uma tentativa de, Bolsonaro, te comporta, respeita as instituições, diminui essas aberrações, essas maluquices, que por aqui a gente vai indo, né, mantendo também a coisa sem maior calor, sem rupturas que podem ser muito traumáticas, porque, de fato, tirar um presidente da República eleito pelo povo é uma coisa que deve se pensar 10 vezes, com muita maturidade para fazer, e só em caso estrito de cometimento doloso, ou seja, de caso pensado de crime de responsabilidade, que no meu caso eu acho que o Bolsonaro está cometendo. E eu acho que, em paralelo, o que é que a tradição brasileira fala, e isso explica também o movimento do Centrão, nesse momento indo para perto do Bolsonaro, é o olho na rua. Enquanto o Bolsonaro tiver 1/3 da opinião pública com ele, ele governa. Então, vai depender muito do que vai acontecer na base de sustentação do Bolsonaro na opinião pública. Se o Bolsonaro cai aí para 15%, 12%, ele vai para o impeachment. Caiu o acordo, se desenha ao redor do Mourão. O Centrão estava com a Dilma também, né? Estava lá dentro. Estava com a Dilma também. Estava com o Fernando Henrique, estava com o Lula, exatamente. Não, mas a Dilma rodou. Mas lá atrás estava com o Collor, e deixou o Collor falando só também. Também. Interessa enquanto interessa. Enquanto eles veem que a rua está se manifestando. Foi um prazer me falar contigo, Ciro. Muito prazer, obrigado a você. Um forte abraço e se cuida. Você é muito precioso para os brasileiros. Bom, o detalhe é que pro Ciro não tem um alvo só. Ele mira onde tem, que ele acha que tem alvo, ele dá o pau. Eu gosto de gente assim que fala o que pensa sobre todo mundo e que não guarda a língua na boca. Eu prefiro gente assim do que gente falsa, de gente que fica pensando uma coisa e falando outra para enganar o povo brasileiro. Eu gosto do Ciro que fala um monte de verdade, vagabundos, sem vergonhas, ladrões que nós já elegemos, nos enganaram durante muito tempo e não dá mais para a gente ser enganado, não. Não dá mais para a gente ser enganado. A gente precisa de gente que pensa no povo mesmo, entendeu? Então, quem merece ser criticado e pronto, acabou. Uns concordam com o Ciro, outros não concordam com o Ciro.
Esse é o detalhe. Agora, para ele, tanto faz. Ele não quer agradar a direita, nem esquerda, nem centro, nem nada.